E aí, meus amigos, estamos de volta aqui no seu canal Equilibrando e Libertando. Hoje o tema é de pegar fogo. Hoje o tema é de... Só um chatinho. Pedrada no Murilo. Então eu queria logo de cara começar a dizer para vocês que esse canal tem um objetivo de compartilhar algo que você possa identificar na sua vida com Deus e que de repente você está resistindo. Você na sua busca individual com o Espírito Santo em você começa a perceber coisas e diz assim: não, cara, eu devo estar ficando pirado, eu estou errado. E você despreza alguma coisa que realmente não era para desprezar, era para você considerar e tocar adiante. Para que isso não aconteça, eu queria que você sempre fosse honesto com Deus. E não se surpreenda com coisas que podem parecer muito malucas num primeiro momento. Porque certas coisas precisam ser desconstruídas para serem reconstruídas. Não adianta você pensar em reforma quando você tem um prédio que está todo torto e pode desabar no primeiro temporal. Às vezes é preciso botar paredes abaixo para que novas paredes sejam construídas, dessa vez de forma segura. Então que algumas coisas vão ser abaladas na sua estrutura, como se fosse uma casa, isso daí é fato. Muitas coisas vão ser ditas aqui e que vão trazer um abalo. Esse abalo não é para tirar a sua paz. Jamais perca a paz. Se você está em Jesus, a paz de Cristo é o árbitro do seu coração. Então você vai consultar o coração e sentir paz. Agora, o que é sentir paz, né? Porque se de repente você está, isso me trouxe um desconforto, acabou com a minha paz. E é uma verdade que está sendo dita para você. A paz de Cristo não é a mesma paz que a ausência de guerra, a ausência de conflito. A paz de Cristo, ela é libertadora. Ela é capaz de fazer com que você tenha compreensões de coisas que geralmente as pessoas estão presas a um sistema religioso, não conseguem enxergar porque são condicionados a crer de outra forma. Então eu queria falar hoje sobre um personagem bíblico muito importante, muito chave dentro do que eu vou falar nesses dias e neste canal. Seu nome, Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Quem é o apóstolo Paulo? A minha pergunta principal é: quem é o apóstolo Paulo para você na sua vida? Em que posição você coloca Paulo? Ou seja, no meio de tantos discípulos, e somos todos discípulos, os 12 apóstolos eram discípulos de Jesus como eu e você somos. Ah, mas eles viveram com Jesus, não sei o que. Olha, o Espírito que foi dado a eles é o mesmo Espírito que está em você e em mim, que foi dado a nós. Então, não existe um espiritão santo deles e um espiritinho para nós que ficamos aqui embaixo sem nosso nome ser reconhecido. Não existe isso. Quando Deus quer usar alguém, Ele usa. E você e eu somos tão discípulos de Cristo quanto os 12 apóstolos, Paulo, como qualquer outro discípulo de Jesus. Entendeu isso? Isso está bem claro para vocês? Ok. E qual o papel de Paulo? Paulo tinha um papel especial? Tinha. A sua conversão foi uma conversão bombástica. Algumas pessoas têm conversões bastante impactantes, e Paulo teve uma. A história de Paulo, o seu encontro com Jesus, ele que era um perseguidor da igreja, no sentido não igreja como a gente conhece hoje, templo, com o pastor, com o padre, com pessoas lá dentro, com dogmas, ritos. Não. Igreja era o conjunto dos discípulos reunidos. Então, a igreja
ela estava reunida, começou ali em Jerusalém, e ela ia pelos confins do mundo, como Jesus tinha dito, que o evangelho deveria ser espalhado e pregado até os confins do mundo, ou seja, até as pontas, a todo lugar. Ok? E Paulo? Paulo foi um discípulo especial. Especial em que sentido? Ele era mais importante que eu e você? Não. Não existe isso. Paulo era alguém que numa hierarquia com Deus estava mais próximo de Deus do que nós estamos? Não. Isso não tem a ver. Isso tem a ver com o sistema religioso. Eles ensinam isso. Por que eles ensinam que Paulo tem uma proeminência? Ou seja, nós aqui ficamos mais ou menos como discípulos de Paulo. Porque é dessa forma que eles usam as palavras de Paulo para fazer das palavras de Paulo a nova tábua da lei. Ou seja, antes havia a tábua da lei de Moisés para os judeus. Deus falava com Moisés, Moisés escrevia, porque Deus mandou que ele escrevesse. E Deus usou sarça ardente, Deus usou diversos recursos para que Paulo ouvisse a sua voz e pudesse, Moisés pudesse escrever a lei. Agora, Deus falou com ele e mandou escrever. Paulo diz que foi inspirado pelo Espírito que estava nele. Esse Espírito é maior do que o seu e o meu? Não. Esse Espírito é o mesmo, é o Espírito Santo de Deus. Então, que lugar Paulo tem na sua vida? A minha pergunta fundamental nesse vídeo aqui é: você é discípulo de Jesus ou você é discípulo de Paulo com umas pitadas de Jesus, umas pitadas de Pedro e João, que também escreveram cartas? Afinal de contas, Tiago, né, também, você é discípulo de quem? Você é chamado para ser discípulo do único a ser seguido, Jesus Cristo. Você não é discípulo de Paulo, mas aqueles que acreditam que o texto que você tem no Novo Testamento é a palavra de Deus para você, que aquela palavra foi inspirada pelo Espírito Santo para que Paulo escrevesse e que aquelas palavras escritas foram para você cumprir, você acredita então que Paulo era o Moisés dos cristãos, ou o Moisés da nova aliança. Ele recebia a palavra de Deus e ele escrevia a palavra de Deus, e nós, como discípulos, como os seguidores de Cristo, adotamos as palavras de Paulo e algumas outras palavras de Pedro, João, Tiago, que também escreveram e que estão no Novo Testamento, como palavras de Deus para nós. Ora, se nós devemos obediência a essa palavra de Deus escrita por eles porque foi inspirada, outra pergunta se faz: Deus inspira a você e a mim a ter palavras de Deus para falar para outros? Eu vou citar o próprio Paulo, que foi muito usado. Ele disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas quando fosse necessário. Ou seja, tudo que é necessário que a gente diga, o Espírito de Deus em nós fará vir à mente. Então, esse tipo de ação espiritual é uma ação que não depende de ter uma super comunhão com Deus ou ser um discípulo de alguém que tinha uma comunhão com Deus e que muitas vezes dizia que ele estava falando a palavra de Deus para as pessoas. Agora, eu tenho que aceitar que as palavras que ele escreveu nas cartas eram palavras inspiradas pelo Espírito Santo? Eu, particularmente, acredito que o Espírito inspirou Paulo porque ele conhecia aquelas pessoas, conhecia as igrejas para quem ele escrevia, conhecia o grupo. Então ele era um conselheiro que pedia que o Espírito Santo desse a ele as palavras certas para aquela necessidade daquela comunidade naquele determinado local. O que aconteceu?
Lá, depois que Constantino fundou o cristianismo, o seu grupo de religiosos formou os 27 livros do Novo Testamento e eles passaram a ser a tábua da lei dos cristãos. Siga isso se você quiser seguir a palavra de Deus. Se você disser que não acredita em alguma coisa que está ali, você está fora. É exatamente isso, meus irmãos. Você que está me ouvindo sabe que é isso que muitas vezes você pensa e é isso que muitas vezes já te puseram para fora. Fizeram que você não continuasse em determinada igreja porque você discordou de uma palavra escrita por Paulo. Ora, meus irmãos, vocês são discípulos de quem? Quem segue o quê? Você segue o Espírito Santo que está em você ou você segue uma tábua da lei escrita por Paulo? Nós não temos mais tábuas de lei para seguir. Quando nós lemos Paulo, o espírito certo é: vou ler Paulo segundo Jesus Cristo, ou seja, segundo o Espírito de Cristo que está em mim. Se eu estiver lendo alguma coisa e aquilo ali não me disser nada, ou que eu ler aquilo ali e aquilo ali para mim não serve, simplesmente não serve, passe adiante. Entenda que o Novo Testamento ele é cheio de conselhos, e esses conselhos servem para você hoje? Alguns servem, nem todos servem. É preciso ser apto a captar isso. Eu vejo muita gente falando com muita arrogância, de forma até simpática, sobre... Eu vi uma frase outro dia que era o seguinte: isso não é difícil você ouvir. A frase dizia assim: Deus nunca vai contra a sua palavra. Gente, isso daí é lógico. Imagina que eu tenho uma palavra, ou você. Essa palavra a gente fala porque é nossa certeza. Olha, eu acho que o melhor para o meu prédio, em termos de convenção, eu acho que é melhor fazer isso assim com os condôminos. Eu acho que eu sou técnico de futebol, eu acho que o melhor time para escalar é esse. Então nós temos as nossas convicções. Alguém pode dizer assim: eu não acho isso. Eu acho que eu quero o bem do nosso time, mas eu acho que eu tiraria fulano, beltrano e botaria ciclano e outrolano e eles iriam fazer um papel muito melhor. E aí, quem está certo? Ninguém está certo, são duas perspectivas. Se você entender como tábua da lei, tem que ter uma interpretação. Se tiver mais de uma, você já pode tirar a sua possibilidade de dizer que aquilo ali é para ser obedecido daquele jeito. Então, eu deixo essa reflexão para você, mas vou continuar tocando nesse ponto, porque o vídeo já está com 13 minutos e eu não quero ser mais longo que isso. Então, eu volto daqui a pouco, ou você vê no outro dia, falando ainda sobre essa questão, tá bom? Um beijo e a gente vai se falar rapidinho.